Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Nesse último domingo do ano, essa palavra, na verdade, ela ficou pronta já, acho que na segunda-feira. E ela ficou no meu coração, e não sei definir muito bem como se é uma pregação, se é uma exortação, se é alguma forma que o Espírito quer falar conosco, né? Eu não sei como intitular isso, mas eu acredito que tem algo que o Senhor quer falar conosco nesse último domingo do ano. Os irmãos abrem o coração? Põe a mão assim no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para essa palavra. Eu a recebo em o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre transparência. Eu quero falar sobre um coração sincero diante do Senhor Jesus. Mas eu quero começar também dizendo algo. Transparência, sinceridade, um coração rasgado diante de Deus, sem mudança, é só hipocrisia. Achar que, não, eu sou muito transparente com Deus, eu falo tudo para Deus, eu falo tudo para as pessoas, quiser me aceitar, que me aceitem dessa forma. Parece um discurso extremamente bonito, mas ele só gera morte. Ele gera morte para você, para quem fala e que acredita assim, e gera morte para aqueles que ouvem. Eu ouvi muito nesses dias: se quiserem me aceitar, que me aceitem desse jeito. Eu não tenho mais nada para esconder. Mas vamos continuar. O Senhor Jesus foi totalmente sincero diante de Deus. Se possível, Senhor Deus, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Sincero, transparente, rasgado diante de Deus. Mas ele continua dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Ou seja, eu estou aberto para a tua vontade operando em mim. Eu estou aberto para os teus desígnios operando em mim. Então não é só uma questão de ser transparente, é deixar que Deus te opere também por completo. Então, é muita falta de revelação ficar só na primeira parte. A revelação completa é deixar o Senhor plenamente me transformar. Então não adianta essa transparente tola, rasa, fantasiosa, se ela não opera em você transformação. Então me rasgar na presença de Deus, ser transparente de Deus, diante do Senhor, falar todas as minhas dificuldades, é permitir também que o Senhor opere transformações profundas na minha vida. Então eu estou aqui para te dizer algo, irmãos. Nós chegamos aí, 2018 passou, último domingo do ano, novamente. E a nossa vida parece que sempre essa constância e cada vez um ciclo mais rápido. Mas eu quero falar para você, irmãos, nós fomos transparentes na presença de Deus? Não, eu rasguei o meu coração, eu falei tudo. Mas eu pergunto, como que nós chegamos transformados nesse final de ano? Ou ainda somente com as transparências do passado? Eu falo todos os meus erros para Deus, mas você continua errando do mesmo jeito. Eu falo tudo para Deus porque não tem nada que eu reservo diante do meu Deus. Amém, mas você continua sendo transformado. Não, eu sou transparente na minha família, eu falo as coisas, mas eu pergunto, mas você foi moldado? Porque o Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos ser transformados. Então quer dizer que tem um processo de transformação na minha transparência. Não adianta eu chegar nesse último domingo e falar: não, eu falei tudo para todos, eu falei tudo para Deus, mas eu te pergunto, o que isso mudou na sua vida? Porque tem que ter transformação. Um encontro genuíno com Cristo tem que ter transformação. Uma experiência com Deus tem que resultar em transformação.
Se não teve transformação na sua transparência, só foi um lado fraco, do lado humano, da necessidade, parece que de nós colocarmos para fora as coisas. Isso é só natural, tem algo que tem que ser operado espiritualmente. Eu falei, mas Cristo, eu permiti Cristo transformando. Eu falei, mas o Senhor me moldou. Eu deixei a minha mente, falei das dificuldades, falei das minhas tentações, mas eu deixei ser transformado na minha mente e tenho experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo na minha vida. É um processo completo. Então chegar nesse último domingo do ano, da mesma forma que você começou lá atrás, então não adiantou. Essa transparência não resultou na plenitude de Cristo operando na sua vida e na minha vida. Os irmãos estão comigo? Então eu estou aqui para te dizer, transparência sem operação do Espírito não adiantou nada. É só uma religiosidade, uma carcaça. Transparência sem o poder, né, a manifestação de Cristo. Eu te digo, irmãos, o Senhor sabe o que eu estou dizendo. Esse ano de 2018 foi um dos anos que é onde eu fui mais moldado espiritualmente, na minha mente, de uma forma profunda. O Senhor sabe o que eu estou dizendo. Transparente com Deus, mas eu deixei Deus, se o Senhor não operar, não tenho o que fazer, Senhor Deus. Porque a minha vontade não é essa que eu percebo que a palavra de Deus diz. Então, Senhor Deus, não é a minha vontade, mas é o Espírito. E eu falava isso para Deus. Irmãos, quantas vezes eu me ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, eu não sei o que fazer, Deus. A minha vontade humana é essa. Mas Deus, opera em mim, transforma a minha vida. Transforma a minha mente, Espírito Santo de Deus. Toca no meu coração. Essa situação não pode definir o que eu vivo. O que define é a palavra de Deus. Transparente com Deus. Falei tudo para Deus, mas deixando o Espírito Santo mudar a minha vida. Porque nós não podemos aceitar esse discurso. Quiser andar comigo, tem que aceitar como eu sou. Não, tem que aceitar como você é. Nós temos que ser conformados de acordo com a palavra de Deus, não é com aquilo que eu quero. Tem que me aceitar, porque eu sou assim. Você não é assim, irmãos. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. É essa semelhança que a gente tem que sustentar. É esse o padrão que a gente tem que caminhar. Quer dizer, parece um discurso bonito, não é? Não parece uma coisa bem... se quiser me aceitar tem que ser assim. Eu sou desse jeito. Meu irmão, você não é assim. Você é o que Cristo designou que você seja. Seja o que Deus designou. Esse é o poder de Deus que opera em nós, irmãos. Isso é graça de Deus. Graça de Deus, irmãos, não é só receber tudo que Deus tem para nós. Graça de Deus é Deus se manifestar através da minha vida. Isso é graça. Isso é graça. É o poder de Deus operando na minha vida. E eu podendo falar em nome do Senhor Jesus. Isso é graça. É o Senhor escolher homens como nós, e a gente falar em um nome do Senhor Jesus. Isso é graça. Isso é bondade de Deus, isso é amor de Deus, isso é favor de Deus. Amém, irmãos? Quantos são transparentes diante do Senhor aqui? E aí, então, eu quero ler alguns versículos. Eu estou aqui para ler versículo hoje. Estou aqui no último domingo para ler versículo com os irmãos. Os irmãos estão comigo? Os irmãos me permitem? Então vamos lá. Lembrei de 2 versículos aqui que eu acrescentei aqui hoje. A palavra está pronta desde segunda, mas 2 versículos eu acrescentei aqui, que eu acho que é importante. Êxodo capítulo 4. Aqui tem uma narrativa, aonde Deus, querendo usar Moisés, dando sinais para ele, perguntando nos versículos anteriores o que ele tem na mão, e ele diz, eu tenho um cajado. E aí então o Senhor opera sinais sobre a vida de Moisés, através daquele cajado, para falar de autoridade, para falar para ele não olhar para ele mesmo, para falar que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas aí no versículo 10, Moisés numa transparência, num coração rasgado diante de Deus, ele não se envergonhava de falar rasgado na presença de Deus, de falar com transparência na presença de Deus. E o mais que me choca, Deus respondia todos os argumentos com Moisés. Um coração transparente. Meu irmão, o Senhor se comunica com você. Às vezes é porque nós achamos que a nossa transparência só tem que trazer boas novas para Deus. Meu irmão. Não, Senhor, o Senhor viu essa semana como eu jejuei. Senhor, o Senhor viu o que eu tenho feito. Sem mim nada podeis fazer, Senhor.
Mas aí nós achamos que é sempre a gente trazendo boas novas. Mas não, você sendo transparente: Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer. Senhor Deus, eu tenho medo disso. Senhor, eu estou na crise. Essa transparência é que permite essa manifestação do poder de Deus. O Senhor falando comigo, irmãos. Olha o que diz aqui com Moisés. Então disse Moisés ao Senhor. Lembra que nos versículos seguintes, ele teve manifestação de sinais através do cajado. Mas no versículo 10 ele diz: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele era gago. O que ele está falando para Deus? Senhor, eu tenho limitações, e o Senhor quer que eu seja o libertador desse povo. O Senhor quer me usar para ser o libertador desse povo. Sim, meu filho. Agora olha só, respondeu-lhe o Senhor. A transparência, ele colocando todas as dificuldades, também era a oportunidade da manifestação de Deus sobre a vida de Moisés, falando com ele. Sabe, irmãos, então não se preocupe em falar todas as suas dificuldades, medos, expectativas, anseios, dificuldades, conquistas. Não tenha receio de falar nada para Deus, nada. Porque Ele vai te responder, irmãos. Mas Ele também vai te transformar. A Bíblia diz então: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. O Senhor agora começa a operar então uma transformação na vida daquele homem. Por quê? Porque a transparência dele é a permissão do mover de Deus na vida dele também. O coração transparente, também a oportunidade do poder e a manifestação na vida desse homem. É assim na sua vida e na minha vida, a transparência diante de Deus. Mas lembra, a transparência por si só, sem deixar a manifestação de Deus, é hipocrisia. Mas quando eu sou transparente, mas eu permito o Espírito Santo de Deus conduzir, me moldar, agora é plenitude do Espírito operando em mim, irmãos. Isso é transformação. Eu quero, irmãos, ter um coração que eu não tenho reservas para falar com Deus. Eu quero me ajoelhar e falar: Senhor Deus, está difícil. Ou eu quero ajoelhar e falar: Senhor Deus, eu não sei fazer. Eu quero experimentar Deus, então, me enchendo com aquilo que é direção dEle, falando aquilo que é dEle, me movendo naquilo que é dEle, crendo naquilo que é dEle, porque só assim, irmãos, eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo na minha vida. É quando eu permito essa transformação sendo gerada no meu coração. Então eu estou aqui para te dizer: você é transparente com Deus, mas você tem deixado o Espírito te moldar? Ou você só parou na transparência? Ou você só parou na sinceridade? Sou sincero. O que tiver que falar, vou falar. Não, aonde está a transformação na sua vida? E esse é um bom dia para a gente refletir um pouco. Hoje é um bom dia. Último domingo do ano. Com todas as experiências, com todas as transparências, como que você está chegando hoje? Fechamos para balanço, tranca a porta. Ninguém entra, ninguém sai. Pergunta para o seu vizinho: vai dar saldo positivo ou negativo essa história? Pergunta. Hoje é dia de balanço. Positivo ou negativo? Oh Deus, se já começou a transpirar, dá batedeira, irmão. É que você olhou lá no armário, está sobrando nada. Então olha aqui para mim. Hoje é um bom dia para a gente poder falar: fui transparente. Isso te moldou? Irmãos, eu vou falar diante do Espírito Santo de Deus o que eu vou dizer. Falei isso inúmeras vezes. Irmãos, eu não sou mais menino. Tenho essa convicção. Oh Jesus, irmãos, nós somos checados mesmo. Nós seremos. Nós seremos checados. Nós seremos... virão ventos fortes. Virão tempestades. E o que vai permanecer? Transparente, moldado ou só transparente? Eu oro para que essa manhã você tenha a revelação do que eu estou dizendo. Abre lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9.
Os irmãos sabem da história de Saulo. Seguindo ele, versículo 3 em diante. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Lá no versículo 10, então, agora, o Senhor agora fala com um homem. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: olha a transparência. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Olha que interessante, olha aqui a situação. Ananias, Deus fala com Ananias. Ananias, transparente, sincero, sem reservas, ele diz para Deus: Senhor, mas para aí, esse cara é matador, esse cara é assassino, e ele tem autorização para matar todos aqueles que chegarem perto dele. Eu não posso, Senhor. É difícil essa situação, esse desafio é complicado para a minha vida, Senhor. Senhor, envia outro, em outras palavras. Mas o que o Senhor faz? O Senhor estabelece um diálogo, e esse diálogo promove convicção, e essa convicção promove transformação e ousadia. Falou com ele então recebeu aquela palavra, e ele foi. Ele deixou claro para Deus o medo, a insegurança, mas o Senhor era com ele. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus: não temas, porque o Senhor é contigo. Não se recue, vá adiante, porque o Senhor é contigo. O Senhor é com você, meu irmão. Usa dessa transparência para poder ser fortalecido no Espírito. Não usa a transparência como justificativa de ficar passivo na sua vida. Não use justificativas, não use circunstâncias para ficar paralisado na sua vida, mas use a transparência para você ir e ser transformado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quanta insegurança que nós temos na nossa vida, inúmeras. Sabe o que eu estou me lembrando? Engraçado o que o Espírito trouxe aqui para a minha vida, aqui agora. Esses 2 versículos aqui, que eu acabei de ler, olha que coisa mais louca do mundo. Olha aqui que eu lembrei o primeiro retiro que eu fui pregar. O pastor Marcos organizou um retiro, e eu fui pregar nesse retiro. O primeiro versículo que eu usei, Êxodo capítulo 4, versículo 10. E tinha um irmão entre nós que tinha medo de responder a um chamado, e ele estava na dúvida se deveria responder um chamado. O nome dele é Arlan. E aí então eu comecei, abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Ele ficou louco, Arlan. Ele falou assim, depois terminei de pregar, e falou: você não sabe o que você fez? Eu falei: realmente, irmão, deve ter ficado ruim mesmo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, irmão, no meio dessa pregação. Aí ele falou: eu estava lendo a Bíblia, eu estava com medo de responder um chamado de Deus, e eu parei exatamente na minha leitura, porque ele estava lendo a Bíblia toda, exatamente no mesmo versículo que você começou a pregação. Irmãos, eu podia ter parado em qualquer versículo. Em qualquer versículo. Mas por que justamente aquele? Porque era justamente onde o Espírito estava querendo operar nele.
transparência, mas a ousadia, transparência, mas a transformação plena. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, deixa o Espírito operar em você, porque Ele sabe o seu coração. Ele conhece a você, irmãos. Você não tem noção, irmãos, o que um coração transparente, rasgado na presença de Deus, o que Deus não pode fazer através da sua vida. Deus pode mudar cenários completos na sua vida, irmãos. Não estou aqui com frase de efeito não, estou te falando palavra de Deus. Esses homens foram usados de forma extraordinária, quando eles deixaram de olhar para os seus limites, para as suas incapacidades. Eles foram transparentes, mas o Espírito agiu na vida deles. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então agora, depois dessa introdução, eu quero pregar a palavra. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Agora eu vou ler os versículos que o Senhor nos deu na segunda-feira. Fica tranquilo, irmãos, não precisa preocupar. Você teve um bocado de tempo aí, você faltou muito culto esse ano. Eu estou em crédito com os irmãos. Oh, Jesus, brincadeira, mentira, é verdade. Vamos lá. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe o que significa olhar para o seu coração? É olhar para a sua sinceridade, porque o Senhor sabe tudo que está aí dentro. Olhar para o seu coração, irmãos, nem você mesmo consegue olhar para o seu coração, porque tem coisas que você faz que você mesmo fala: nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Alguém já falou isso? Alguém já pensou: nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Isso mostra que nem você conhece você plenamente. Quem que fez alguma coisa errada em 2018 está chegando nesse exato momento pensando: não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu assumi aquele negócio. Eu não acredito que eu perdi aquele dinheiro. Eu não acredito que eu abandonei minha família. Eu não acredito que eu deixei os meus filhos. Eu não acredito que eu falei o que não deveria. Eu não acredito. Levanta a mão em nome de Jesus. Nossa, o pastor está com autoridade mesmo. Para você ver que nem você sabe as coisas que você pratica, mas o Senhor diz: eu conheço o coração. Isso significa: seja sincero. Esconde nada que está aí dentro, não. Essa pobreza espiritual, essa maneira tacanha de viver a sua vida, eu conheço. Põe para fora, coloca para fora, porque sou eu que posso mudar a sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos ler mais um versículo. 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9. Eu sou apaixonado por esse versículo, irmãos. Eu acho ele lindo. Tem uma música que a gente gravou um CD uma vez que a gente colocou essa música. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que é coração totalmente dele, irmãos? É ser salvo somente? Não, é um coração rendido a ele. É um coração transparente para ele. É um coração acessível para ele. Essa transparência, irmãos, é que o Senhor tem procurado entre nós, irmãos. Não está procurando gente perfeita não, meu irmão. Igreja é lugar de gente que precisa de Deus. Igreja não é lugar para gente perfeita não. É para gente como eu e você. Olha que maravilha. Cheio de problema. Oh, Deus da glória. Sabe, vocês não têm não. Eu tenho de vez em quando, alguns poucos. Sabe, mas eu não me sinto acusado. Eu me sinto agraciado por Deus. Deus, eu te louvo porque o Senhor me dá a oportunidade. Mas Deus, eu quero então render o meu coração diante do Senhor. Eu quero render o meu coração diante do Senhor, Deus. Pai, o meu coração é transparente do Senhor. Deus sabe os meus medos, irmãos. Deus sabe as minhas lutas, irmãos. Deus sabe das minhas crises, irmãos. Deus não está querendo que eu seja perfeito. Ele quer somente que o meu coração seja dele. E que eu permita essa transformação. Sabe, me afrontou muito essa frase. Se quiserem me aceitar, me aceite como eu sou. Você é
homem de Deus, imagem e semelhança de Cristo, transformado pelo poder de Deus. É isso que eu vejo em você. Não tenho que aceitar o que você tem de limite, eu tenho que olhar para você e ver Jesus. É Jesus que eu vejo em você. Me ouça, é Jesus que eu vejo em você. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai. Isso é Davi falando para o filho. Olha a exortação do pai para o filho. E serve de coração íntegro. O coração íntegro não é um coração que é perfeito, sem falhas. O coração íntegro é o coração que é transparente na presença de Deus. Esse é o coração íntegro. E alma voluntária. Por que alma voluntária? Porque o Senhor está dizendo que é uma escolha sua essa entrega. Alma voluntária é uma escolha. Você escolhe se render completamente ou não. Alma voluntária, eu decido me entregar diante de Deus. Eu me decido ser transparente, mas ser moldado pelo Espírito. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra em todos os desígnios do seu pensamento. Olha a coisa mais maravilhosa que esse versículo está dizendo. Quando você vai, entrega o seu coração íntegro, de alma voluntária, o Senhor diz que Ele esquadrinha o coração. E agora eu penetro em todos os desígnios do seu pensamento. Agora eu te encho com os meus pensamentos, que são pensamentos de paz e não de morte. Quando você tem um coração íntegro, que é um coração transparente, eu decido pela minha alma voluntária. O Senhor está dizendo que agora eu penetro nos seus pensamentos, eu posso agir na sua vida, você vai ser transformado, porque eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Olha só a transformação. Entrego, alma voluntária, transformação na mente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Posso ler mais um versículo? Só 3, né? Fica tranquilo, o restante que não falou vai ter que ficar. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 19, dos versículos 1 ao 6, estou terminando, irmãos. E partiu Abraão dali. Me dá mais um pouquinho de retorno depois, por favor, eu estou perdendo a voz. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abraão, o pai da fé, mentiu. Detalhe, pai da fé, mentiu. Para você ver que o Senhor age na vida daquele homem, que aquele homem é transformado plenamente. Mas isso mostra que o Senhor procura pessoas que não são perfeitas, mas para que Ele possa aperfeiçoar no amor dEle. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ou seja, ele não tinha ainda tido intimidade com ela. E por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Não foi ele lá que me disse que era irmã dele? E ela também disse, é meu irmão. Ela também mentiu, Senhor. Espera aí, os dois que mentem, o Senhor quer matar a mim? Os irmãos estão entendendo a história? Abimeleque então vê Sara. Agora, irmãos, eu não sei o que esse homem viu nessa mulher não, porque ela já era velhinha. Você vê que o Senhor restaura todas as coisas. E aí então, chega lá, aí chega Abraão e Sara e mente. Esse é meu irmão e eu sou irmão dele, então, aí ele vai. Então tá bom, então já que são irmãos, então você vai ser agora minha esposa. Não me disse ele mesmo, ela é minha irmã, e ela também disse é meu irmão. Aí olha só que a Bíblia diz: em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sua sinceridade do teu coração
fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. A sinceridade do coração daquele homem. Agir em sinceridade. Aquele homem foi poupado. E ele então devolve Sara. Isso fala da transformação. A sua sinceridade, irmãos, em Deus, vai gerar você uma transformação profunda. E eu anotei uma frase aqui para não esquecer, para ler para os irmãos. Sinceridade sem mudança é hipocrisia. E aí eu quis anotar aqui uma coisa. Às vezes nós acreditamos, irmãos, muito nas mentiras que Satanás coloca. Ah, você é isso, você é aquilo. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Eu não sou o que Satanás diz, eu não sou o que a minha mente diz. Porque às vezes você acha que você não sabe nem orar. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora de fato. Mas eu quero te falar, às vezes, irmãos, aquela oração simples ali. Senhor Deus, cura essa dor. Deus vai usar você. Não aceite mentiras de Satanás achando que você não é capaz de vencer o vício. Não aceite mentiras de Satanás que seu casamento não pode ser restaurado. Não aceite mentiras de Satanás que você não vai ser nada na sua vida. Não aceite mentiras de Satanás que você é homossexual. Não aceite mentiras de Satanás que a vida sua não muda. Não aceite mentiras que você não vai prosperar. Não aceite mentiras que você não vai legalizar nesse país. Não aceite mentiras que você não vai viver a eternidade com Cristo. Não aceite mentiras. E eu quero ler aqui essa frase que eu escrevi. Toda mentira tem uma realidade. E ela é a morte. Toda verdade tem uma realidade. É a vida. Vou ler de novo. Toda mentira, ela vai ter uma realidade na sua vida. Se você passar a acreditar nas mentiras que Satanás tem colocado, é onde nós morremos. Eu não mudo. Ou às vezes você já ouviu essa história, você não muda. Você não muda. Essas mentiras só têm levado você para a morte. Não tem transformado em vida. Talvez você está preso numa mentira. E ela só tem causado morte. Nós achamos que a nossa sinceridade está gerando alguma coisa. Ela só gera se eu permitir a operação do Espírito. Se eu chego na minha casa e eu começo a falar para Gisele um monte de mentira, que não tem realidade, que não tem peso, que não tem fundamento. Ah, você é preguiçosa. Ah, o dia ela não fez almoço, eu começo a falar. Aquilo nunca vai gerar vida nela, só gera morte nela. Acusação só gera morte. Nenhuma acusação, irmãos. Você não vê Jesus acusando hora nenhuma na Bíblia. Você não vê Jesus acusando. Você vê Jesus liberando vida. E aquela realidade gera mais vida. Mas quando nós liberamos morte, ou quando nós liberamos mentiras, só gera morte, angústia. Essa transparência, Senhor, eu sou assim, eu não mudo. Você muda em nome do Senhor Jesus, irmãos. O Senhor não te designou, irmãos, para a morte. Ele te designou para a vida. É para a vida, irmãos. Então, não aceite mais nenhuma mentira de ninguém. Quando as pessoas falarem alguma coisa, você não muda, você é assim, você fala, eu mudo em nome do Senhor Jesus. Ah, o Senhor tem operado em mim nesses anos, Ele vai continuar operando em mim nesses anos. Sabe, não aceite essa palavra de morte. Toda mentira tem uma realidade e é a morte. Toda vida tem uma realidade e é a vida. Eu chego hoje em nome do Senhor Jesus, crendo que eu não sou o mesmo do início do ano. Isso é glória para Deus.
Sabe, quando eu vejo a minha vida, desde quando eu cheguei, janeiro vai completar 10 anos que eu cheguei nesse país. Irmãos, louva a Deus. Porque tem gente que se constrange das coisas do passado. Eu louvo a Deus porque eu vi o quanto eu amadureci. Me lembro de ouvir um cantor uma vez falando que não gostava de ouvir os CDs dele gravado antigo, porque ele achava que a voz dele era mais fina e tal. Irmãos, eu ouço as minhas coisas e falo, gente do céu, olha o tanto que eu amadureci, olha como é que eu pregava. Nossa, olha o que eu imaginava que fosse, mas o Senhor Deus foi moldando e trazendo coisas novas. Isso é glória. Sabe, mas às vezes tem pessoas que olham para o passado, mas não era bem assim, eu estava querendo dizer, não, irmãos, isso é só prova que eu amadureci, eu não sou mais aquele menino, não. Não sou aquele rapaz de 10 anos atrás. Louva a Deus com as minhas experiências, louva a Deus pela revelação da palavra. Isso mostra que a palavra continua sendo vida em mim. Isso mostra que eu continuo buscando a Deus. A transformação, as pessoas quando nos veem, nossa, mas está tão diferente. Glória a Deus, não é só por causa do cabelo branco, não. Amadureci também. Amadureci nos meus posicionamentos, nas minhas convicções, na minha maneira de lidar com as pressões, na palavra de Deus, na maneira de lidar com a igreja, da forma benigna, de deixar de ser legalista e ter a revelação da graça e a plenitude do Espírito, entender que um dos maiores bens que nós temos é a manifestação do Espírito entre nós. Isso é graça, é glorioso, isso é bondade de Deus. Mas se você está chegando aqui no final, não preciso não, já sei muito, não preciso mudar tanto, não é bem assim. Você não entendeu nada, você não compreendeu nada. Criança que acha que não precisa, criança que acha que sabe tudo, a criança que acha que não precisa aprender com ninguém, a criança acha que sabe todas as experiências, a criança acha que sabe mais do que todos. A criança sempre acha que o pai dela é mais rico e mais inteligente que todo mundo. Toma posse, né, minha irmã? A Bíblia diz que nós precisamos ter um coração como criança. Não é a mente, não é a imaturidade. É deixar ser transformado. É o coração. Por que é o coração? Porque o coração é transparente. Na minha transparência, o Espírito vai moldando. Confesso para os irmãos, eu não sou mais doutor. Mas, irmãos, eu sou transparente diante de Jesus. E eu falo, não sei. Às vezes nas minhas reuniões com os pastores, eu falo, irmãos, eu errei. Oh, Deus, como que eu errei? Tem coisa que eu não faria de novo, Jesus. Isso mostra que eu amadureci. Eu não tenho que ficar escondendo que sempre acertei. Lógico que aqui eu vou contar para vocês as bênçãos, né? Deixa eu com Jesus. Deixa eu com Jesus. Conta o que você não faria de novo. Não, deixa eu com Jesus. E um pouquinho do presbitério que sabe. E um pouquinho com a minha esposa. Mas tem coisa que eu não fico falando para vocês não, irmãos. Eu falo para Jesus. Porque eu falando para Jesus, Senhor, oh Deus, que maturidade que eu agi naquela situação. Que falta de sensibilidade, que falta de percepção. Oh Deus, me transforma. Consegue perceber? A transparência, ela tem que ter uma ponte que te leva para a transformação. Se não tiver, irmãos, não adiantou essa transparência. É só hipocrisia. Por isso que o tempo inteiro o Senhor fala de coração. Quanto ao Senhor, os teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O que o Senhor está dizendo? É o coração transparente. Chegamos no último domingo de 2018, acabou. Não tem volta, é para frente. Eu quero experimentar dos melhores dias da minha vida. Eu quero experimentar. Terminar, ontem eu estava conversando com meu irmão pelo telefone, e a gente estava conversando algumas situações, eu estava saindo do carro, aí eu falei para ele, Jones, eu estou doido para acabar 2018, meu irmão.
O ano complicado na minha vida, meu Deus do céu. Ele mesmo, Márcio, ele começou a rir, porque ele sabe de alguns problemas. E aí eu vou contar para a igreja também, você também não sabe, talvez. Vou contar mais um. Mas para terminar esse ano. Falei, para terminar o ano, descobri que a nossa caminhonete foi roubada ainda, irmãos, aqui da igreja. Aí eu falei, não, mas o seguro vai pagar. Lembra a caminhonete branca, a truck? Roubada. A hora que roubar, eu falei, gente do céu, termina esse ano, em nome de Jesus, é o ano, é 2018, deve ter alguma coisa nesse negócio, termina esse ano. Aí ligamos lá na seguradora, para terminar com a cereja em cima do bolo. O nosso seguro não cobre o nosso carro, só de terceiros. Eu falei, não, acabou, quero acordar só na virada do ano agora. Só na virada do ano. Mas aí eu terminei a ligação, mas antes de terminar, eu falei, mas Jones, eu queria te falar também. Todas essas situações me moldaram. Eu não sou mais o mesmo menino. Eu posso falar, tem muita coisa boa também que aconteceu em 2018. Não foi só desventuras, não. Nós amadurecemos, irmãos, como igreja. Olha, irmãos, eu vou te falar. Os ventos fortes vieram, as críticas vieram, as acusações vieram, mas a transparência gerou transformação aqui nessa igreja. Eu estou aqui para falar, irmãos, amo vocês. Eu me consagro todos os dias em função dessa igreja. Estou aqui para ser transparente com vocês, irmãos. Sou marido de uma única mulher. Eu me guardo para minha esposa e eu me guardo pela igreja. Não dou liberdade para ninguém. Sou uma pessoa que eu sou próximo, mas que tenho limites. Nas nossas salas, todas elas têm um vidro para todo mundo ver o que acontece nas salas, os meus aconselhamentos. Tento sempre, todos os meus aconselhamentos, a minha esposa está presente. Decidi me guardar ainda num nível mais alto ainda. Me protegendo de toda aparência, de toda situação. Não porque eu acho melhor. Estou sendo transparente, é porque eu sou fraco. Mas é porque eu sou fraco, é que o Senhor pode me fortalecer. Porque se eu acho que eu sou forte, eu não preciso de Deus. Então eu me considero fraco. Só posso continuar caminhando é porque eu sou fraco. Reconheço as minhas fraquezas. Reconheço os meus limites. E entendo isso. Posso ser transparente mais um exemplo para os irmãos? Que às vezes a transparência vai aumentar na fé dos irmãos. Os irmãos sempre me perguntam, pastor, você é da graça ou da lei? Sempre quando alguém me pergunta isso é porque ele quer beber vinho. Todo mundo chega em mim. É sério? Todo mundo que chega em mim, pastor, você é da graça ou da lei? A pessoa já pergunta isso, eu já vou logo para a bebida. Eu já entendi o que o irmão está dizendo. Eu sou da graça, irmãos. E olha, depois eu posso pregar melhor sobre isso. Mas eu decidi não beber vinho na minha vida. Nada que tenha álcool. Ah, mas a Bíblia condena a embriaguez. Se você quer tomar um vinho com sua família, fique em paz. O pastor Marcos Botelho já gosta do vinho. Eu já não gosto do vinho. Mas eu vou te falar, pastor, por que você não... Irmãos, eu tenho 41 anos de idade. Eu nunca bebi na minha vida. Mas você sabe por que eu nunca bebi? Porque eu tenho medo da bebida. Eu tenho medo de gostar dela. Eu tenho medo dela me dominar. Então não é porque eu sou forte. É porque eu já vi tanto problema de bebida na minha casa, que eu decidi que eu não ia beber. Eu vi tanto problema na minha casa, eu vi tanta briga na minha casa, eu vi tanta agressão na minha casa, eu vi tanto desrespeito na minha casa, que eu decidi não beber. Não é talvez que eu não gosto, é com medo de gostar e gostar demais. Pastor, o que você está fazendo? Eu estou sendo transparente, porque a minha transparência, o Senhor pode me guardar. O Senhor sabe da sinceridade do meu coração. O Senhor sabe. Por isso eu não quero. Mas não condeno ninguém. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas essa é a minha transparência diante de Deus. É porque eu sou fraco. Não é porque eu sou forte, é porque eu sou fraco. Por que eu não converso com mulher sozinho? Por que eu não ando com mulher sozinha? É porque eu sou fraco. Nossa, pastor. Irmãos, é essa transparência que Deus pode mudar.
É essa transparência que o Senhor pode me sustentar de pé. É nessa transparência que o Senhor pode me fortalecer. É na minha fraqueza que o Senhor se faz forte em mim. Essa é uma revelação absoluta. Então eu estou aqui para dizer em nome do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo um homem pesado de boca, pesado de língua, um homem que tem receios de muitas coisas, mas que eu me coloquei diante do Senhor para poder falar: Senhor Deus, eu chego aqui domingo, 2018, dia 30 de dezembro, para poder falar, irmãos, que o Senhor continue me guardando, que haja uma transparência no meu coração, que haja sim um coração sincero na presença de Deus, e que o Senhor possa me moldar. Um coração sincero na presença de Deus. Posso contar o último? É o último, irmão. Se não for o último, eu não estou sendo sincero com os irmãos. Essa semana a gente precisava de $5.000 para poder terminar o ano. Esse testemunho a gente tinha que ter dado depois que levantasse as ofertas. Se você fala antes, os irmãos, então não precisa trazer a oferta mais para a igreja. Precisava de $5.000 para fechar o ano de 2018. Aí, eu estou em casa, o pastor Ed, que é o tesoureiro, ele me liga: pastor, você não vai acreditar. Eu falei: irmão, do jeito que eu estou, acredito em tudo. O que aconteceu? Está vindo o quê? Estou brincando com os irmãos, estou nada. Pastor, tem um cheque de $5.000. Irmãos, eu fui tão incrédulo. Falei: irmão, está errado o cheque, é de 500. Irmão, diante de Jesus, ele não está aqui, ele podia testificar. Falei: não, irmão, está errado, é de 500. Aí eu falei, porque é o seguinte, eu não pergunto quem é, mas quando o cheque é alto, eu me sinto até no dever de ligar para a pessoa. Irmãos, estou confessando, estou sendo transparente, o Senhor está me moldando aqui. Eu até liguei para a família, falei: irmão, eu preciso te perguntar um negócio. Irmão, você deu um cheque, assim, mas dentro de mim eu não queria ligar. Você entendeu como é que é o negócio? Você queria crer. Falei: irmão, você entregou um cheque de $5.000. O irmão começou a rir. Olha que ele riu, eu falei: Deus, era de 500. Ai, Deus da glória. Mas não, irmão, não, pastor, é de 5.000 mesmo. Eu falei: irmão, eu preciso testemunhar para você. Era exatamente para a gente fechar o mês. E eu fui transparente diante de Deus. Não, eu creio, é de 5.000. Eu fui transparente, eu fui incrédulo. Eu fui. Vocês estão rindo, né? Não foi com vocês, tinha que fechar 5.000. Mas eu falei para Jesus, sabe, mas meu coração está errado. Meu coração está errado. Isso mostra que eu tenho que ter um coração verdadeiro diante de Deus. Posso contar mais uma? Eu acho que essa semana aconteceu tudo comigo, irmãos. Mais uma, em nome de Jesus. Se não for, Senhor, me molde. Fui visitar um business do irmão da nossa igreja. Cheguei, eu fiquei tão surpreso com o business dele. E eu estava passando, eu resolvi parar. Eu falei: não, vou parar. Mas eu fiquei tão empolgado com o que eu estava vendo do irmão. Eu falei: irmão, eu preciso te confessar um negócio. Eu achei que seu negócio era aqui. Aí ele riu: não, pastor, é isso tudo que você está vendo, ainda tem mais o dobro. Eu falei: gente do céu. Oh Deus, transforma o teu servo, Jesus. Eu estou aqui para falar para vocês, irmãos. Eu estou chegando diante de Jesus, diante da igreja, diante da minha esposa, né, que ela sabe disso. Estou chegando no final desse ano, vendo a necessidade de transformação na minha vida em tantas áreas. E o bom é saber que muitas áreas foram transformadas. Eu volto a falar: não sou mais o mesmo menino. Não sou mais um menino na fé, não sou mais aquela pessoa limitada. E também confesso para os irmãos, e nem serei também o mesmo daqui a um ano, quando eu estiver pregando de novo nesse domingo.
Espero que eu tenha avançado mais, que eu tenha experimentado mais de Jesus, que eu seja sempre benigno e que a minha transparência tenha promovido em mim transformação. Amém? Eu gostaria então de terminar esse momento. A gente vai fazer esse momento só para você orar diante do Senhor, que haja em você um coração transparente. Transparente mesmo. Falar para Deus: pastor, mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe. É você que não sabe todas as coisas, irmãos. Quando nós falamos, é porque nem nós sabemos todas as coisas. Mas essa é a oportunidade da transparência gerar mudança em nós. Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está. E ao final a gente vai levantar as nossas ofertas e os nossos dízimos. E eu preciso orar com você. Eu preciso orar com você porque eu acredito que essa palavra foi dada pelo Espírito. Quando eu me lembrei hoje de Moisés, quando eu me lembrei hoje de Ananias, isso é tão real na nossa vida, irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus. Seja transparente agora, irmãos. Fala para Deus dos seus medos. Fala para Jesus agora. Dos seus limites, das suas tentações. Fala para Jesus dos seus pecados. Fala para Jesus do que invade a sua mente. E lembra-se, coração íntegro, uma alma deliberada, uma alma voluntária, uma alma entregue. O Senhor pode se mover nos teus pensamentos. E eu que sei pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Espírito Santo de Deus, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe o quanto essa palavra é importante, Senhor Jesus, na minha vida, Deus. O Senhor sabe o quanto essa palavra é importante na minha família, Jesus. O Senhor sabe o quanto, Senhor Deus, Pai, essa palavra ela é poderosa, porque ela é a palavra do Senhor, ela não é minha. Essa é a palavra do Senhor, o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe, Jesus. O Senhor pode mudar aqui pensamentos, o Senhor pode promover transformações, o Senhor pode mover aqui restauração. Essa palavra ela é poderosa para te transformar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, porque não é a palavra do pastor Márcio, é a palavra de Cristo, é a Bíblia. Que o Espírito Santo de Deus toque agora em você e que esses pensamentos, os pensamentos do Senhor sempre são maiores. Os pensamentos do Senhor, os pensamentos de Deus, pensamentos de paz, o Senhor diz, pensamentos de paz, oh Deus poderoso, pensamentos de vida, de restauração. Você é o que a Bíblia diz que você é o que a palavra do Senhor diz. Você é, meu irmão, que o Senhor diz que você é. Você é imagem, você é semelhança do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te trouxe até aqui, você passou o que passou, não foi para que você morresse, mas é porque habitasse em você transformação. Você está sendo transformado, você está sendo transformado. Esses pensamentos é que invadem o seu coração, esses pensamentos de paz, de vida, pensamentos de poder, de autoridade, pensamentos de transformação, pensamentos de Cristo. É Cristo, Jesus mesmo operando na sua vida. Você é o que a palavra de Deus diz que é. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.